De escravo a governador, a história que mudou o destino de uma nação, a jornada de José no Egito. Depois de algum tempo na prisão, José recebe 2 novos prisioneiros, o copeiro Mor e o padeiro Mor do faraó, que haviam ofendido o rei do Egito. O capitão da guarda coloca os 2 sob os cuidados de José, que os serve durante o tempo em que estão presos. Certa noite, ambos têm sonhos misteriosos e José, vendo que estavam tristes, oferece-se para interpretá-los, afirmando que as interpretações pertencem a Deus. O copeiro conta seu sonho, uma videira com 3 ramos que floresce e produz uvas, que ele espreme no copo do faraó. José explica que os 3 ramos representam 3 dias e que em 3 dias o faraó o restauraria ao cargo. José pede que, quando isso acontecesse, o copeiro se lembrasse dele e intercedesse junto ao faraó, pois ele estava preso injustamente. O padeiro, vendo a boa notícia do copeiro, conta seu sonho. 3 cestos de pão sobre sua cabeça e aves comendo o pão do cesto de cima. José interpreta que os 3 cestos também são 3 dias, mas nesse caso, o faraó o condenaria à morte e as aves comeriam sua carne. 3 dias depois, durante a festa de aniversário do faraó, as profecias se cumprem exatamente como José dissera. O copeiro é restaurado e o padeiro é executado. No entanto, o copeiro, ao voltar ao palácio, esquece-se completamente de José, que continua preso, mostrando que, mesmo diante da injustiça e do esquecimento humano, Deus ainda estava conduzindo os planos maiores para a vida de José. 2 anos depois de José interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro, o faraó tem 2 sonhos misteriosos. No primeiro, 7 vacas gordas são devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas cheias são consumidas por 7 espigas secas. Nenhum sábio do Egito consegue interpretar, até que o copeiro lembra de José, que está preso. José é chamado, se apresenta ao faraó e explica que os 2 sonhos têm o mesmo significado. Deus está mostrando o futuro. O Egito terá 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome severa. José aconselha o faraó a escolher um homem sábio para administrar o alimento e guardar provisões durante os anos bons. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o coloca como governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do reino. José recebe um novo nome, Zafenate-Paneia, casa-se com Azenate e começa a armazenar mantimentos durante os anos de abundância. Quando chega a fome, o Egito está preparado e pessoas de todas as terras vêm comprar comida de José. Assim, ele passa de prisioneiro a governante, cumprindo o propósito de Deus e salvando muitas vidas. Durante a grande fome, Jacó ouve que há mantimento no Egito e envia seus 10 filhos para comprar trigo, mas mantém Benjamim em casa, temendo perdê-lo. No Egito, José, agora governador, reconhece seus irmãos, mas eles não o reconhecem. Ele se lembra dos sonhos que tivera anos antes, quando via seus irmãos se curvando diante dele e decide testá-los. José os acusa de serem espiões e os prende por 3 dias. Depois, liberta 9 e mantém Simeão preso, exigindo que tragam Benjamim como prova de que dizem a verdade. Os irmãos, cheios de culpa, percebem que estão pagando pelo que fizeram a José no passado. Sem saber que José entende o que dizem, ele se emociona e chora. Antes de deixá-los partir, José ordena que devolvam secretamente o dinheiro deles junto com o trigo. No caminho de volta, eles descobrem o dinheiro e ficam assustados, acreditando que Deus está os castigando. Ao contar tudo a Jacó, ele se desespera, já perdeu José. Agora Simeão está preso e exigem Benjamim. Mesmo com Rúben se oferecendo como garantia, Jacó se recusa a deixá-lo ir. Deus começa a confrontar os irmãos de José com o passado. É o início de um processo de arrependimento e restauração, um passo essencial antes da reconciliação. A fome continua severa em Canaã.
e a família de Jacó fica sem mantimentos novamente. Quando ele pede que seus filhos voltem ao Egito, Judá lembra que o governador egípcio, sem saberem que era José, exigiu que levassem o irmão mais novo, Benjamim. Jacó, relutante, teme perder mais um filho, mas finalmente cede. Ele envia presentes, dinheiro em dobro, e Benjamim, pedindo que Deus tenha misericórdia deles. Ao chegarem no Egito, José vê Benjamim e se emociona profundamente, a ponto de precisar se retirar para chorar em segredo. Ele ordena que seus irmãos sejam levados à sua casa e tratados com honra. Os irmãos, assustados, pensam que serão punidos pelo dinheiro que antes encontraram em seus sacos. Mas o servo de José os tranquiliza, dizendo que o tesouro foi dado por Deus. Durante o banquete, José os organiza por ordem de idade, algo que os deixa espantados, e serve uma porção especial a Benjamim, 5 vezes maior que a dos outros. Com um momento de reconciliação e alegria, sem que os irmãos ainda saibam que aquele homem poderoso é José. José demonstra amor e controle emocional, preparando o caminho para o perdão e a união. José põe à prova o coração de seus irmãos. Ele ordena que seus servos coloquem novamente o dinheiro nos sacos deles e escondam o seu copo de prata no saco de Benjamim, o mais novo. Quando os irmãos partem, José manda persegui-los e acusá-los de roubo. Eles, sem saber de nada, juram inocência e até dizem que, se o copo for encontrado, o culpado morrerá. Ao abrirem os sacos, o copo é achado justamente com Benjamim. Desesperados, todos voltam ao Egito. Diante de José, Judá se apresenta como porta-voz e faz um discurso emocionado. Ele relembra o amor de Jacó por Benjamim e como prometeu proteger o irmão. Judá se oferece para ficar como escravo no lugar de Benjamim, para não causar a morte de seu pai de tristeza. Esse é o ponto decisivo da história. O mesmo Judá, que no passado vendeu José, agora demonstra arrependimento, compaixão e responsabilidade. A prova de José revela a transformação de seus irmãos, especialmente o coração restaurado de Judá. O grande momento da revelação de José. Deus usa provas e situações difíceis para revelar o arrependimento genuíno e restaurar relacionamentos quebrados. José não consegue mais esconder sua identidade diante de seus irmãos. Ele manda todos saírem da sala e se revela chorando. Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Os irmãos ficam atônitos e com medo, mas José os tranquiliza dizendo que foi Deus quem o enviou ao Egito para preservar a vida deles durante a fome. Ele reconhece que o sofrimento do passado fazia parte do plano divino para salvar sua família e muitas vidas. José pede que seu pai Jacó venha morar no Egito, na região de Gósen, onde todos seriam sustentados durante os 5 anos restantes de fome. Ele abraça e chora com Benjamim e com os outros irmãos, selando a reconciliação da família. A notícia chega até Faraó, que fica feliz e oferece o melhor da terra do Egito à família de José. Os irmãos voltam a Canaã com presentes, roupas e suprimentos. Quando contam a Jacó que José ainda vive e é governador do Egito, ele quase não acredita, mas ao ver os carros enviados por José, seu espírito se renova e ele decide ir ao Egito ver o filho antes de morrer. O poder do perdão e da providência de Deus, o mal que os irmãos fizeram, foi transformado em bênção, revelando que Deus sempre tem um propósito maior, mesmo nas dores da vida. Cronologia antiga, onde a Bíblia ganha voz, imagem e emoção. Inscreva-se em Cronologia Antiga e continue acompanhando a linha do tempo dos grandes eventos bíblicos.